Paz do Senhor para todos, amém? Glória a Jesus. Coloquemos de pé, meus amados. Glória a Jesus. Quero ler um texto com os irmãos. Livro de Números. Livro de Números, capítulo 16. Glória a Jesus. Do 1 ao 10. Quem acredita que hoje é noite de milagres? Deus não tem dia específico para operar milagre, né, irmãos? Tem gente que pensa que é culto com aquele título, né? Hoje é culto das causas impossíveis. Todo dia é dia de Deus operar uma causa impossível. E hoje, no momento que você estiver aqui ouvindo a palavra de Deus, com certeza Deus vai estar agindo na tua casa, na tua vida, na situação que te preocupa, né? E com certeza Deus tem prazer naqueles que se achegam para sentar, para ouvir a sua palavra, né? Glória a Jesus. 16, do 1 ao 10. E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós, incensários, Corá e toda a sua congregação, e ponde fogo nele amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda procurais o sacerdócio. Está falando, procurais o sacerdócio. Podem sentar, amados. Glória a Jesus. Deus, essa é a tua palavra, lida ao nosso coração, aos nossos ouvidos, Senhor. Certamente ela está imbuída de poder, de unção e de graça, Senhor. Ela por si mesma já fala conosco, Senhor. Mas nos dê a graça, ó Deus, para nessa noite falar tudo aquilo, ó Deus querido, tu tem colocado em nosso coração para, ó Deus, ministrarmos nessa noite, Senhor. Toma a nossa vida e os ouvintes, ó Deus, estejam atentos, ó Deus querido, e tenham discernimento de tudo que tu quer falar conosco nessa noite. Usa-nos, ó Deus, por misericórdia e bondade. Nós te oramos agradecidos em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido. Trata de um assunto, de uma rebelião. Corá, Datã e Abirão. O texto aqui, a epígrafe já diz: a rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? Corá
era descendente da tribo de Levi. Como nós sabemos, Abraão, Isaque, Jacó, e de Jacó descende os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E uma das tribos, tribo de Levi, foi a tribo que foi escolhida por Deus para cuidar do templo, cuidar das coisas santas, proteger até o tabernáculo, porque a tribo de Levi, ela tinha uma incumbência, de transportar. Quando na questão da nuvem, da coluna de nuvem, da coluna de fogo, quando ela se movia, os filhos de Levi, a descendência de Levi, tinha essa responsabilidade de pegar todas as coisas concernentes ao tabernáculo, as coisas santas, e transportar. Quando a nuvem se movia, eles tinham essa responsabilidade de levar, de conduzir aqueles objetos, aquelas coisas santas que foram formados, o tabernáculo, a bacia, tudo que correspondia ao tabernáculo, os filhos de Levi eram responsáveis por transportar. Eu imagino assim, Deus, de maneira sobrenatural, hoje eu entendo que nós somos guiados por Deus. E o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tinham um destino. E esse destino, quem conduzia era Deus. Quando a nuvem se movia, o povo de Israel seguia a coluna de nuvem. À noite, a coluna de fogo, para aquecer o povo de Israel, porque o deserto de dia era um sol escaldante, um calor muito grande, e à noite invertia a situação, o frio. E Deus tinha esse cuidado com Israel. De dia, uma coluna de nuvem, para dar a sombra aos filhos de Israel que eles necessitavam. E quando essa nuvem se movia, os filhos de Levi tinham essa incumbência, eles cuidavam do tabernáculo, eles cuidavam das coisas do templo, Os levitas eram responsáveis por isso, por conduzir, cuidar. E quando o acampamento de Israel se assentava em algum lugar devido à nuvem parar, os filhos de Levi tinham essa responsabilidade de armar a tenda, montar o tabernáculo e montar as suas cabanas em volta do tabernáculo, para proteger o tabernáculo. Então, os filhos de Levi tinham essa responsabilidade, era uma coisa que Deus confiou a eles, e não era pouca coisa. Aí, quando a nuvem se movia, os filhos de Levi novamente tinham a incumbência de transportar a arca, de levar os utensílios, levar tudo. Eles tinham essa responsabilidade. Então, eles tinham essa incumbência de cuidar das coisas de Deus, de ministrar o santuário. Às vezes eu fico assim olhando, tem gente que canta, aí você pergunta, você faz o que na igreja? Eu sou levita. Já viu aquelas pessoas que falam, eu sou levita? Será que levita é só cantar, irmãos? Verdadeiramente não. O levita não tem só a responsabilidade de cantar. Quem fala que é levita está equivocado. Desculpa alguns, a maneira de alguns pensarem, o levita, para ser um levita, deveria pertencer à tribo de Levi. Outra coisa, o levita, ele tem que cuidar das coisas de Deus. Às vezes a gente vê muita gente aí, canta, parece um passarinho, mas só canta, não faz mais nada. Ainda diz, eu sou levita. O levita tem as suas atribuições. O levita tem as suas responsabilidades. Então, para a gente ser um levita, primeira coisa, temos que pertencer à tribo de Levi. Depois, cuidar com excelência das coisas de Deus, porque Deus incumbiu a tribo de Levi para cuidar das coisas de Deus. Agora, nesse texto aqui, que nós estamos falando, que eu fiz a leitura, nós vemos aqui
Corá, insatisfeito, como Deus estava agindo, porque não é outra coisa aqui. Corá estava insatisfeito com a maneira que Deus estava agindo, porque quando ele se levanta contra Moisés e Arão, ele não está levantando-se contra Moisés e Arão, ele está se levantando contra as ordenanças de Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender: a igreja não é um ajuntamento de pessoas que se reuniram e falaram, vamos criar uma igreja, vamos lá, vamos cantar, vamos adorar, vamos nos reunir. Não, a igreja tem um dono. Moisés era simplesmente, e Arão eram simplesmente instrumentos de Deus para cuidar das coisas dele. Vamos ver aqui, quer ver? Olha só. Corá, Datã e Abirão se levantaram, ainda tinha On, filho de Pelete. Levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. O que me chama a atenção aqui, que não era qualquer pessoa não, que estava se levantando, eram pessoas com influência, que quando falava, o povo obedecia. Quando abria a boca para falar, as pessoas ficavam atentas. Isso aí é uma pessoa conhecida, ela está em destaque. A primeira coisa que eu aprendo aqui: tome cuidado com as influências das pessoas que têm nome. Às vezes tem pessoas que têm nome na igreja, mas está equivocado em determinadas situações. Aí você se deixa levar por elas, por causa do nome, por causa da posição. Corá, Datã e Abirão estavam equivocados nos seus pensamentos. E ainda ajuntou com ele 250 pessoas. Não eram qualquer pessoas, eram pessoas que tinham destaque na sociedade da época, na congregação de Israel. Então, tome cuidado com o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo. Pode ser uma pessoa grande, mas fica atento, porque às vezes essa pessoa grande está fora da vontade, e você está seguindo. E os 250 pessoas influenciaram muita gente. Começaram a questionar a liderança de Moisés e de Arão, o chamado de Arão. O que nós temos que fazer, irmãos, é tomar cuidado com isso. Nós temos que ter como base a palavra de Deus. Nem eu, irmãos, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Porque o que eu falo, sou pastor, estou liderando lá na congregação junto com o pastor Júlio, o que eu falo tem um peso. O que um membro fala tem um peso, o que eu falo tem mais peso. Não estou falando que eu sou melhor, é porque eu estou na frente. Não, o pastor Joseus falou, vamos seguir o que o pastor... Não. Vê a Bíblia. Vai olhar na Bíblia. Faça como os bereanos. Paulo chegou lá, um homem com vasto conhecimento. Começou a pregar lá no povo de Bereia, na região, os bereanos. Eles analisavam o que Paulo estava pregando, filtrando com a palavra. Cuidado a quem você está me prestando ouvido, certo? E eles se levantaram, eram de nome, e congregaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Até aí eles não estão falando mentira, tá? Santo não é só o líder não, santos somos todos nós. Nós todos somos santos, quer dizer, nós somos separados por Deus.
E cada um de nós temos uma função específica no reino. Não é porque eu faço alguma coisa que não estou em evidência, eu não sou um servo, não sou santo e nem sou menos do que quem está em evidência. Porque Deus não olha dessa forma. Todos nós somos santos. Aí ele fala aqui, todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Verdade, verdade, Deus está no nosso meio. Pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Ele está falando, decidi montar a empresa. Quem comanda lá sou eu. Porque eu decidi. Arrumei funcionários. E a hora de tomar uma decisão, fica a meu cargo tomar as decisões. Aqui é diferente. Moisés está na frente, mas quem colocou foi ele. Cuidado quando você se levanta contra uma liderança. Cuidado quando você se levanta contra um líder. Ah, eu não gostei, eu não acho certo. Você não acha certo, mas quem colocou foi Deus. Ah, eu não estou de acordo com isso, não estou de acordo com aquilo. Irmãos, toda a autoridade, ela é determinada por Deus. Não há autoridade que não seja ordenada por Deus. Porque Deus é soberano, irmãos. Se Ele não quiser que uma determinada coisa aconteça, não vai acontecer. Operando Ele, quem impedirá? Ninguém impede, irmãos. Então, Moisés aqui, ele estava debaixo de uma ordenança. Deus tinha colocado ele lá naquele lugar. E a gente vai seguindo aqui. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que Ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Ele está falando, olha, Deus amanhã vai reunir os santos e vai mostrar para a congregação quem era o santo que Ele escolheu para estar à frente. Eles estavam questionando o chamado de Arão. Eles estavam questionando a liderança de Arão e se levantaram contra eles. Aí Moisés falou para eles, amanhã vocês vão saber quem foi, quem ele chamou. Fazer isso, tomais vós o incensário, Corá e toda a congregação, e põe fogo neles. Amanhã sobre eles deitai o incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Ele está dizendo, amanhã, Deus vai dar um basta nisso, para vocês saberem quem é que está no comando, quem Deus escolheu realmente, porque a murmuração estava tomando conta do arraial, e Moisés precisava dar um basta naquilo ali. Murmuração é a pior coisa que tem, irmãos. A murmuração destrói vidas. Destrói a vida do murmurador e destrói a vida de quem está emprestando ouvido para o murmurador. Porque é assim, irmãos. O murmurador, ele não quer ficar murmurando sozinho. Ele quer outras pessoas para murmurar junto com ele. Tanto é que eles influenciaram 250. Imagina, começam um murmurinho aqui, aí ele vai passando adiante. Daqui a pouco está todo mundo contaminado. E Deus não gosta disso, irmãos. A murmuração destrói vidas. Às vezes, você não está nem percebendo uma determinada situação, porque não é para perceber mesmo. Mas às vezes o murmurador chega, você empresta ouvido para ele, aí ele chama a tua atenção de coisas que você nem percebia. E não é que é verdade, é porque ele influenciou você.
Então tome cuidado quando o murmurador chegar. Vamos conversar aqui um pouquinho. Estou chateado com isso. Toma cuidado com isso. Estou chateado. Eu vi isso, eu vi aquilo. Olha, vamos orar, irmãos. Porque você tem que aplacar esse negócio. Se você emprestar o ouvido, e tem gente que ainda empresta o ouvido e ainda empresta a boca. É verdade mesmo. Eu também já percebi isso. Aí ele, em vez de botar água, ele bota fogo. Em vez de ele jogar água, ele bota gasolina. Aí, irmão, vocês imaginam um incêndio. Aí incendeia aqui, incendeia ali, está tudo inflamado daqui a pouco. Então tome cuidado, que Moisés estava querendo aplacar isso. Porque os filhos de Levi, Corá, e os filhos de Ruben, Datã e Abirão, estavam influenciando a congregação e influenciando para o lado ruim. Tome cuidado, irmãos, tome cuidado, porque quando você se levanta contra uma liderança, o negócio fica estreito. Eu experimentei isso na carne. Eu falei na congregação outro dia. Antes de chegar aqui, é assim, né, irmãos? A gente às vezes vê um crente, um líder, um obreiro chegando, caindo numa determinada igreja, você nem imagina por onde ele já passou, o que ele já viveu. E eu experimentei isso na carne. Me levantei contra uma liderança e não tenho vergonha de falar, porque é para crescimento meu. Me levantei contra uma liderança. Depois que eu me levantei contra uma liderança e acabei, eu era presbítero na época, e eu acabei influenciando um grupo, porque eu tinha influência, é isso que eu estou falando para vocês. O que eu falava na época, aquelas pessoas que estavam junto comigo entravam na minha. Aí, eu me levantei contra a liderança, só que depois que eu me levantei contra essa liderança, me deu um mal-estar. Porque, irmãos, levantar contra uma liderança é como se chocar com uma rocha. Você olha para o teu líder e fala, ele é um qualquer. Não é um qualquer, ele é uma pessoa chamada por Deus, que foi colocada no ambiente e que você deve respeitá-lo, que você deve obedecê-lo, né? Tem coisa com a liderança que às vezes você nem concorda, mas por obediência você tem que seguir. O problema todo é não seguir e ainda influenciar os outros a não seguir. Isso é problema, isso é rebelião. E eu comecei. Fiquei mal, mas muito mal. O líder saiu da igreja, assumiu outra pessoa e eu estava lá. Irmão, não tive paz depois daquilo. Eu fazia a obra de Deus, parecia coisa que eu estava fazendo nada. Vazio, totalmente vazio. Até que um dia, na portaria da congregação, presbítero, nesse dia tinha faltado alguns obreiros, eu estava lá na portaria, tomando conta da portaria. Aí eu falei, meu Deus, isso não pode ficar desse jeito, não pode ficar desse jeito. Aí eu falei, irmão, faz favor, fica aqui na portaria que eu vou dar uma saída aí. Fui lá na casa do pastor, cheguei lá, bati na porta dele. Aí ele falou, Graça, o Joseilson está aí. Pastor, eu vim conversar com o senhor. Aí abri meu coração, você me perdoe pelo que eu fiz. E me humilhei lá naquele dia. Depois que eu me humilhei, parece que um peso saiu de cima de mim. Parece que um peso saiu de cima de mim, porque eu tinha me chocado contra uma liderança. A partir daí, irmãos, nunca mais. Porque tem diversas formas de você aprender. Você aprende com os erros dos outros. Você aprende com a palavra, tá? A palavra te ensina. Aqui, ó, Corá, Datã e Abirão morreram de maneira sobrenatural. De uma maneira bem diferente, porque se levantaram. Você aprende com o erro dos outros
Eu aprendo aqui com Corá, Datã e Abirão e com os outros personagens bíblicos. Você aprende com a palavra tem hora que fala, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes a gente é desobediente, a gente entra. E você aprende quando você passa pela situação. Se você for ficar desapercebido, você vai continuar fazendo erro. Mas se você ficar atento com o que Deus quer tratar com você, você nunca mais faz. Porque você fez e não caiu bem. Mas se você persistir, aí fica complicado. Nunca mais me levantei contra uma liderança. Daqui a pouco, eu estou lá na outra congregação, da congregação onde o líder saiu e eu fiquei, novamente, outra situação idêntica. Aí, irmãos, eu falei, vou orar. Era uma questão de eleição, 2 eleições que aconteceram lá. Eu falei, vou orar. Tinha uma oração na sede, de 6 às 7, todo dia. Tinha um pastor lá, o pastor Samuel, todo dia ele estava lá. E eu falei, vou entrar em propósito, vou orar. Aí, Deus me deu uma direção, você vai haver a eleição. Estava acontecendo muita coisa errada, irmãos, que não cabe falar aqui, que eu não estou aqui para falar isso. Mas muita coisa errada estava acontecendo. Eu falei, Senhor, o que é que eu faço? Levantar contra ele, eu não vou me levantar mais. Aí Deus falou, olha, se ele ficar, tu sai, tu pode ir para outra igreja. Porque você tem o direito de congregar com aonde você quiser. Igreja é o que não falta, não é verdade? Pior é você ficar lá e se chocando contra a liderança. É ruim para você e ruim para a igreja. Por isso que tem muito crente aí que fica na igreja insatisfeito, contaminando um monte de gente. Vai para outro lugar, filho. Se você não está se entendendo, vai para outro lugar. Porque é mais saudável para você. Aí eu peguei, falei, terminou a eleição, ele ganhou, eu fui lá, apertei a mão dele, falei, meus parabéns, você ganhou, conseguiu o que tu queria. Fui embora, nunca mais voltei. Só que ficou um problema em mim. Ficou um problema. Eu fui para outra igreja, onde eu fiquei até sair para vir para cá. Toda vez que alguma coisa estava dando errado lá na congregação de onde eu estava, eu ficava satisfeito. Olha só, irmão, eu estou falando aqui diante de Deus, não se escandalize com o que eu estou falando. Pô, saiu um monte de gente lá, eu falei, epa, aí, tá vendo? Eu estava certo. Quando o negócio ficava bom, eu ficava incomodado. Até que um dia deu um estalo na minha mente, que isso, Senhor? Que sentimento é esse? Vou orar, porque isso não é sentimento de cristão, não. Aí orei, irmãos, falei, Senhor, tira isso de mim. Eles estão lá, eles têm que crescer, porque quando eu saí de lá, o foco meu era nas almas, porque a visão tem que ser a visão do reino, não tem que ser a tua visão, não. Ah, eu estou preocupado comigo mesmo, a minha vontade acabou. Corá, Datã e Abirão estava pensando dessa forma. Eu falei, Senhor, não posso pensar desse jeito, que isso? Estou satisfeito quando o negócio dá ruim lá na igreja, lá são os seus servos. Aí eu orei, meu irmão, no mesmo instante, fugiu esse sentimento de mim. Esqueci a congregação, torci por eles, estão lá até hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a questão de Corá, Datã e Abirão, era um sentimento que estava destruindo eles, destruiu eles, e destrói qualquer um que se levanta e fica insatisfeito. Aí Moisés fala aqui, ó, no 8, disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi, olha só, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhes. Aí vem o 10. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo,
e dá também, procurais, ainda também procurais o sacerdócio. Ele está falando aqui, você está descontente com o que Deus já fez? O problema todo é esse. A questão é descontentamento com o que Deus faz. E eu queria falar a respeito de descontentamento. Tem crente que só fica satisfeito quando o outro está indo mal, quando ele está vendo o outro crescer, ele fica preocupado. Então, eu queria falar com vocês a respeito do descontentamento. Descontentamento acontece em diversas áreas. Às vezes a gente vive uma vida abastada por Deus. Deus supre as nossas necessidades. Aí a gente ainda acha tempo para ficar descontente ainda. Quer ver? Quando você fica tranquilo com a tua situação, é quando você entra no hospital. Entra no hospital, entra nos leitos lá, aquelas pessoas em estado já terminal. Aí você olha para você, andando, respirando, faculdade mental perfeita. Aí você chega assim, pô, eu sou um bem-aventurado mesmo. Mas às vezes a gente esquece disso. Corá, Datã e Abirão, eles esqueceram do que Deus já tinha feito, tinha colocado eles no ministério para ministrar e não era pouca coisa. Eles ainda estavam querendo um sacerdócio e se levantando contra o próprio Deus. Porque quando Moisés fala aqui no 11, olha, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estás contra o Senhor. Moisés falou para eles, ó, vocês não estão se levantando contra mim não. E ele ainda continua, olha só, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele, Arão é nada. Arão é simplesmente uma peça que Deus movimenta. Quando você se levanta contra a liderança, você está se levantando contra o Deus, está insatisfeito com o que Deus fez. Como eu falei, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade para entender. Quer ver uma situação? Às vezes você está numa igreja, numa congregação, muito tempo. Você está ali, na congregação, trabalhando. Aí chega alguém novo na igreja. Aí Deus logo coloca ele na frente de um departamento, aí você já fica insatisfeito. É assim ou não é? Aí você não sabe qual foi o trabalhar de Deus até ele chegar ali. Ele chegou ali no ambiente, a igreja é uma só. Porque tem gente que fala assim, eu estou satisfeito por conhecer mais uma família. Não mais uma família, é mais uma parte. Deus tem filhos em toda a terra. E às vezes ele traz filhos dele, que a igreja é viva. Tem gente que sai, vai embora, e Deus traz gente para cá. Mas já traz gente preparado para trabalhar. E às vezes tem muita gente que não entende isso. Ele chegou agora, já está trabalhando. Ele chegou agora no ambiente aqui, mas ele já vem com uma história de vida. E Deus usa ele. E aqui, Corá, Datã e Abirão estavam se levantando porque não entendiam o que Deus estava fazendo. Não é para você entender, é para você obedecer. É para você simplesmente obedecer à voz de Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. A gente que às vezes fica incomodado. É natural isso, irmão. Mas controla isso dentro de você. Porque você não é o senhor da igreja. A igreja tem um dono. E o dono mora nas regiões celestiais. E conhece tudo. Os irmãos de Davi
Quando viram Davi entrar, depois de ser buscado lá no campo, estava lá, quietinho, lá, cuidando das ovelhas. Eu imagino Davi lá tocando aquela harpa, dedilhando a harpa, sem pretensão nenhuma, mas o céu já estava vendo ele. Aí, o céu olhando, contemplando Davi. Esse é meu servo, esse tem futuro, tem futuro. Os irmãos de Davi estavam lá na casa, um achando que não, vai ser eu. Vai ser eu? Não, vai ser eu. Até Samuel errou na questão, porque ele olhou para a aparência. Quando menos que pensaram que não, Samuel falou, acabou todo mundo? Porque Deus está falando aqui que não é nenhum desses daqui não. Não tem umzinho lá no campo. Chamaram Davi, eu imagino Davi vindo, o que eles querem comigo? Eu não sei o que eles querem, eu estou aqui tocando minha harpa, cuidando das minhas ovelhas. Não, é porque Deus tinha propósito com Davi, porque viu o coração de Davi, e às vezes a gente olha para a aparência e fala, esse aí não tem jeito não. Esse eu acho que não deve ocupar esse lugar. Os irmãos dele ficaram questionando o chamado de Davi, mas como nós sabemos, Davi foi um dos maiores reis de Israel e de Judá, porque tinha um coração perfeito diante de Deus. Perfeito, estou falando no sentido humano, né? Ele falhou, cometeu falhas, mas diante de Deus, Deus olhava a humildade de Davi. O que nós temos que ter é a humildade. O problema todo é a questão da inveja. Já vou encerrar. Eu preparo esboço, mas eu acabo não olhando nada do esboço. A questão, irmãos, o que nós temos que controlar no nosso coração são os sentimentos que tentam aflorar dentro de nós. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós pensamos o que não devemos, falamos o que não devemos. É o Espírito Santo que, trabalhando em nós, faz com que a gente refreie os nossos pensamentos e as nossas palavras. Então, um conselho que eu dou nessa noite: leia a palavra, busque a presença de Deus, porque essa presença, a palavra de Deus junto com a presença, vai fazer você equilibrar os teus pensamentos. Quando vier pensamento ruim, pensamento que não agrega, você fala, eu repreendo no nome de Jesus, porque nós temos essa autoridade. Mas quem não está atento, o pensamento vem e ele deixa dar vazão. Aí, vai tomando vulto no coração, vai criando amargura, né? Porque o descontentamento nada mais é do que insatisfação. E quantos crentes aí tristes, insatisfeitos com o que Deus está fazendo? Parece Deus, até que Deus errou nos planos, né? Irmãos, eu tenho muito a aprender. Eu tenho muito a aprender com isso. Da onde eu vim, da onde Deus me tirou, e hoje eu estou aqui, vestido, todo elegante, olha. Se eu começar a contar minha história para os irmãos vão chorar. Minha esposa, um dia eu contei minhas histórias da minha infância para minha esposa, ela começou a chorar, literalmente. Literalmente. E eu não tenho vergonha de falar. Quando eu era novo, você hoje, os nossos filhos, quer tênis da Nike? Tem uns tênis aí que eu nem conheço a marca mais. Reebok. Adidas, né? Não tem o tênis Reebok? Adidas. Eu só andava de chinelo. E de conga. Quem conhece o quichute? Ô, irmão, quichute. Você já está na idade bem avançada, que quichute é antigo, irmão. Meus irmãos usavam aquelas calças pantalonas. Aquelas calças boca de sino na época. Aí a calça do meu irmão rasgava às vezes no joelho. Você pensa que a minha mãe jogava fora? Não. Ela cortava, fazia bermuda para ele. O que sobrava? A perna da calça, ela fazia short para mim, olha. E não era qualquer short, não era aquele short especial, não. Ela pegava, ela tinha uma máquina Singer, tem lá até hoje. Ela morreu, mas a máquina está lá.
Ela pegava a perna da calça, abria, cortava de qualquer maneira ali, do jeito dela, né, para cuidar de mim. Não estou recriminando minha mãe. Aí ela cortava, ia lá no armazém, mandava eu comprar elástico, aquele elástico branco. Pegava grampo de cabelo, botava e dava uma amarrada e toma, vai vestir. Irmão, vocês imaginam que derrota que era. Aquele short com papo grandão aqui, e eu andando na rua, todo satisfeito, todo sererepe. E tinha infância, irmãos, tinha infância. Brincava de tudo. Hoje a garotada só quer namorar, só quer ficar no WhatsApp, né? Aí ela pegava, fazia remendo, e ela não tinha preocupação de pegar o remendo da cor do short. Aí ela pegava, fazia um remendo, aquele remendo assim, grande, quando rasgava um pouquinho, ela pegava a máquina, aí ficava aquele negócio tudo assim, como é que chama? Cingido, né? Aí ficava assim, quando rasgava demais, ela botava um remendo, aí eu ficava andando com aquelas duas televisões. Às vezes eu ficava com vergonha, irmãos, eu via pessoas assim, ó, namorada, garotinha, eu ficava com vergonha, eu ficava andando assim, encostado à parede. Mas eu estou vivo até hoje, irmãos. E tem uma coisa, me ensinou a valorizar o que eu tenho hoje. Hoje, estou aqui, ó, no social, meu carro está ali, dei um carro para minha esposa. Não estou falando aqui para me engrandecer, não. Eu estou falando do que Deus fez. Aonde eu estava e aonde eu estou. E além do mais, irmãos, eu era perdido, pecador. Agora estou aqui. Caminho do céu. Eu tenho do que me queixar? Eu tenho do que murmurar? Ficar insatisfeito? Não. Deus está fazendo. O problema todo é insatisfação. Quando você fica insatisfeito até uma determinada situação, é até saudável, sabia? Por exemplo, Paulo, Romanos 7, 24 e 25. Ele falou, maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos ler, irmãos, vamos ler. A idade chegou, a mente já não funciona muito não. Quer ver? Romanos capítulo 7. Eu vou ler aqui. Sete, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava insatisfeito com a humanidade dele, porque ele é imperfeito. Ele tinha um monte de falhas, e ele estava insatisfeito com aquilo ali. Mas tem uma questão, o fato dele estar insatisfeito com a natureza dele, aonde ele recorria? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele está dizendo, olha, eu recorro a Cristo. Quando você fica insatisfeito com a tua situação, com o pecado que está tentando tomar conta da tua vida, você fala, não, eu vou recorrer a Cristo. Essa insatisfação aí é saudável. Porque já viu aquele crente, não, estou no pecado, mas está tranquilo. Aí, irmão, você está perdendo o foco. Não, eu não me conformo com essa natureza. Já viu, você já fez alguma coisa que a luz acendeu e falou, meu Deus, o que eu fiz? Fica tranquilo, porque o Espírito Santo ainda está aí. Porque o dia que você cometer pecado e não sentir mais pesar, você está despreocupado, satisfeito com a vida que você está levando. Mas quando você fica insatisfeito com a vida que você está levando aqui na terra, estou falando referente ao céu, você busca mais, você se consagra mais, você lê mais a palavra, experimenta. Geralmente eu faço sempre de manhã, porque eu perco o foco muito fácil. Todo dia de manhã fazer teu devocional, acordar de manhã, eu acordo 5 horas, todo mundo está dormindo, eu vou para o sofá e fico lá lendo a palavra de Deus.
porque eu tenho dificuldade. Quando tem muito movimento, eu não consigo ler. Experimenta nutrir a tua vida com a palavra de Deus. Nutrir a tua vida com oração. Aí, irmãos, a dificuldade vai chegar e você vai dar glória a Deus, porque você está sabendo para onde você está indo, da onde você veio. Eu era pecador, irmãos. Eu era pecador. Vivia no pecado, né? Pecado de muita natureza. Mas Cristo me alcançou. E agora eu estou satisfeito. Que nós possamos ser satisfeitos com Deus. E a questão da insatisfação, às vezes acontece insatisfação. Eu estou encerrando, irmão. Pastor, desculpa, não puxa 9:3 já. A insatisfação, ela acontece muitas vezes por causa da inveja. Eu vou ler uns versículos aqui, só isso que eu separei aqui, para a gente poder avançar, né? Eu separei muita coisa aqui, mas eu acabei... tem aqui o caso da insatisfação de Saul, tá? Que viu o ministério de Davi prosperar. Quem sabe dessa passagem? Né? Quando Saul e Davi entravam na cidade depois da batalha, as mulheres começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, porém, Davi, dezenas de milhares. Aí Saul começou a ficou maluco. Quer dizer que deram para mim 1.000 e 10.000 para ele? Agora só falta o reino. O que resultou nisso? A insatisfação dele, perseguição ao santo homem de Deus, que foi chamado. Aí ele começou a perseguir porque ele estava sobressaindo. É assim que acontece muitas vezes. Tem lideranças aí, graças a Deus aqui não, que quando ele é um líder, se tem alguém que está sobressaindo, ele trata de apagar a luz dele, para não deixar ele crescer. A visão tem que ser do reino, irmãos. Se ele está crescendo, glória a Deus, vamos orar para ele crescer mais. Eu vejo jovens aqui, irmãos, sábado, domingo, eu estava fora, escutei até a pregação do pastor Jailson, estava falhando, tá, pastor? Estava falhando bastante, assim, a internet, não consegui, vi o batismo, eu estava fora do Rio. Domingo à noite, eu assisti a pregação de um jovem aqui. Que pregação abençoada aquele jovem pregou. Então, o que a gente tem que fazer com esse jovem? Eu sou pastor, ele prega bem, eu prego meia boca. Não, vou ter que apagar ele, porque senão eu não vou sobressair. Não, eu tenho que orar por ele. Tem ali a Raíza, né? Que às vezes a gente escuta ela pregando. A gente tem que orar por ela, irmãos. Porque o ministério tem que avançar. Um dia eu vou parar. Um dia o pastor Jailson vai parar. Tem que ter gente capacitada. E esses crentes só vão ser capacitados através da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso incentivo. Porque Deus faz isso. Então, aqui, Saul ficou insatisfeito. Descontamento de Corá, né? Nada mais é do que inveja. Provérbios 14:30, bota aí para a gente ver. Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quer ver você morrer, você ficar com inveja. É a podridão dos ossos a inveja. Vamos mais um, eu já vou encerrar. Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Está vendo quem comanda a inveja? Perversidade é de Deus? Não é, irmãos. Então, se você está com esse sentimento, incomodado com a vitória do teu irmão, inveja é isso, você desejar o que teu irmão tem, está no lugar dele, sobrepor ele. Então, ali está dizendo que a obra é perversa.
Se ele está crescendo, deixa ele crescer, ora por ele. Busque a Deus por ele, para ele crescer, e com certeza Deus vai contemplar do céu e vai te abençoar também, porque você é um intercessor, você é aquele que ora para que as pessoas estejam de pé. A pior coisa do invejoso, ele quer derrubar quem está em pé. Esse é problemático demais, e quem está nisso, é o diabo, certo? E eu vou encerrar aqui, 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4. Porque dizendo, não, 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece. Quer vencer a inveja? Cultive amor. Porque se você ama o teu irmão, a Bíblia diz, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a nós mesmos? É eu me colocar na situação do meu irmão e me amar lá. Mas tem muita gente que tem dificuldade disso. Eu entrar na situação do meu irmão e me amar lá. Então, a receita é, ame. E amor é uma decisão, tá? Quando Deus me der esse amor, não, é você buscar e se incomodar quando você não estiver amando. É uma decisão que você deve tomar. Então, quando você ama, você suporta, você não tem inveja, quer que o teu irmão cresça, né? Então, cuide desse sentimento que tenta tomar conta da tua vida. O descontentamento. Descontentamento pela vitória do irmão, o descontentamento pela vitória, pela posição do irmão. Você não está aqui para isso. Você está aqui, eu estou aqui, para me alegrar com a vitória do meu irmão. Você está aqui para se alegrar, porque todos nós somos os santos de Deus, chamados com um ministério específico. Eu queria estar lá em cima, pregando, mas Deus não te chamou para isso. Tem irmãos que trabalham no anonimato. Desculpa aqui, não é assim, menosprezando o trabalho de ninguém. As irmãs lá da cozinha, não sei se elas estão lá hoje, mas aquelas irmãs, elas são tão santas quanto nós. Tem um chamado específico, tanto quanto nós, quanto eu que estou aqui. Irmãos, e o pior, eu que estou aqui, para mim é mais responsabilidade, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, às vezes tem gente que vem, eu quero ser pastor. Vai, você vai passar na faculdade de Deus, porque ser pastor é fácil, você compra uma carteirinha e fora aí. Mas pastor chamado, quando ele chega a ser pastor, irmãos, ele já passou por todo tipo de prova que você imaginar. Aí você fala, eu queria ser pastor, eu queria estar ali, eu faria melhor, faria nada. Às vezes, de repente, se você estivesse aqui, você não ia fazer a metade do que o pastor que está aqui faz, né? Então, irmãos, que Deus abençoe os irmãos. O irmão já subiu ali, até para tocar o instrumento, para falar, está na hora, né? Deus abençoe os irmãos, tá? Ore pelo pastor, tá? Que a gente vai estar orando por vocês, e nós orando um pelos outros, nós vamos para aquele lugar. Glória a Jesus.